No passado nós comentamos sobre a visão da célula, né? Como a gente tem algumas características que só a videira tem, por que nós trabalhamos com a célula, qual é a função de cada membro na célula, como desenvolvemos os 5 ministérios em cada célula. Esse foi a nossa aula passada, amém? E hoje nós vamos falar sobre a visão da célula, porém ela será mais como ampliar essa visão e como nós como igreja devemos trabalhar, amém? Porque nós estamos falando como célula, hoje vamos falar como igreja. Qual que é o teu papel como igreja de fazer que a célula flua, que essa visão nossa celular, ela consiga ter êxito, amém? E tudo começa dentro da visão celular. Tem umas igrejas que elas trabalham com a visão celular e outras trabalham como se fossem programas, amém? Quem que conhece alguma igreja que trabalha como programa? O que seria como programa? Aquelas igrejas que tem culto na terça, aí tem o culto na quinta, aí tem um culto, como diz, né? Segunda-feira da bênção, terça da libertação, quarta o quê? Vitória. Da vitória. Quarta da bênção. Sexta ou sábado da mocidade. São igrejas que eles precisam diariamente estar envolvidos para estar perto ou ter algum evento na igreja para firmar os membros assim, como se fosse um na igreja. Porém, essa visão, irmãos, pode andar de boa, não tem problema, vai atrapalhar. Vai sim. Lá vai atrapalhar. Mas qual que é o problema dessa visão? Que toda vez que nós trabalhamos com uma igreja com programas, ela fica uma coisa que é sempre para o homem. É o culto feito para a vitória. A vitória de quem? Do homem. Para a libertação. A libertação de quem? Do homem. Todo mundo é assim, né? É isso que eu vou chegar lá. E a visão é justamente essa. E essa visão, ela é ruim, por quê? Porque as pessoas, elas não criam vínculo com a igreja. Elas acham que sempre vai ter um super pastor. Porque quem que vai fazer o culto durante esses dias? Na segunda-feira, quem que é? Pastor. Na terça, é o pastor. Na quarta, a tarde da bênção, né? As irmãs fazem, na tarde da bênção, as irmãs. Na quinta, é o pastor. Na sexta, é o pastor. Então eles colocam um certo padrão que quem é digno de receber aquele culto, ou o único digno ali, é o pastor. E sempre pastor diferente. E talvez pastores diferentes. E talvez nem sabe nem qual palavra. Porque, por exemplo, alguém já se perguntou por que não tem outros pastores que pregam? Quem lembra foi a última vez que teve um pastor diferente que pregou aqui? O Anatólio. O Anatólio. Quem mais? O Silvio pregou agora, porque o pastor estava viajando. Mas você pode ver, irmãos, o pastor não chama toda semana alguém para pregar aqui. Porque o alimento que você vai receber, meus amados, vai por mim. Ele é medido pela nossa igreja. O pastor, antes, tem um presbitério que decide quem você acha que é melhor pregar. Você acha que aquele irmão vai falar a mesma coisa que nós? Quem que conhece outros pastores? Todos conhecem os pastores. Você conhece algum que fale a mesma língua que nós? Ou que pregue a mesma coisa que nós? Fora da videira. Então, por isso que não tem a possibilidade de nós chamarmos outro pastor, porque o pastor cuida da comida que a ovelha está recebendo. Amém? Então, isso que acontece. Então, esse é o ruim de ter vários pastores revezando, porque você não sabe o que o cara vai falar. O pastor vai colocar agora os discipuladores para ministrar o CTL. Mas o CTL cursão, né? Mas quem dá a palavra, o que vai ser falado, é o pastor Douglas. Ele que passa, vocês vão falar isso. Estudem, entendeu? Agora, se fosse outro pastor de fora, você vai falar assim, ô pastor, quer que você pregue isso aqui? Não tem como. Ou fazer o pastor Douglas fazer um esboço para o outro pastor vir pregar. Não faz sentido. Amém, irmãos? Então é por causa disso que a gente trabalha com... Não tem esse tipo de trabalho. Para a gente não ter exaltar um certo pastor, para a gente ter aquele contato uns com os outros, igual a gente falou na última aula. É questão da união, de estar junto, de compartilhar. Porque se você está só no culto, irmãos, você não tem comunhão quando você está no culto, com a tua célula, com o teu povo. Não tem comunhão. Porque quem fala que é o pastor, quem prega é o pastor, no final você vai ter 10 minutos antes de você ir embora. Isso, o teu marido, a tua esposa vão ficar chamando para ir embora mais rápido. Entendeu? O que acontece, irmãos? Entendeu? Então você não tem tempo de qualidade, de comunhão.
Amém? Então por isso que nós trabalhamos nesse modo celular. E talvez, meus irmãos, por isso nós temos que cuidar. Porque muitas das vezes nós fazemos uma célula se tornar uma célula de programa. Que também não pode ser. Eu sempre tenho falado, toda vez que nós nos reunirmos, toda vez que for fazer qualquer coisa com a tua célula, antes de tudo, faça uma oração e dê uma palavra. Toda vez que nós nos reunirmos como igreja, seja para almoço, irmãos, é muito importante você como um líder, você como está à frente do trabalho, você dá uma palavra. Seja uma palavra de vida, uma palavra de exortação, talvez, uma palavra de alegria do teu coração. E fazer uma oração junto, para que ele não seja um momento simplesmente para lazer, mas sim para estar em comunhão como igreja. Amém? O que nos une cada vez mais e estabelece aquilo como algo da igreja, seria mesmo esse tempo de oração e de palavra. Você vai colocar um louvorzão ali, difícil vai fazer isso em um domingo de almoço, por exemplo. Mas nada impede você dar uma oração e compartilhar alguma coisa. Amém, irmãos? E na célula a mesma coisa, vamos cuidar também, para não fazer aquela coisa de a célula virar uma coisa de programa, toda vez programa diferente. O foco sempre é Cristo. Amém? E dessa forma a gente pode separar as igrejas em células e igreja de programas. Por um lado, numa igreja celular, toda a atenção está voltada para a edificação, a multiplicação e para o cuidado uns dos outros. Irmãos, nós como igreja, você pode ter visto, a gente não investe pouco nas pessoas. Não é só aquele tempo de comunhão no culto. A gente investe pesado em estar junto. Quem foi o último? Quem que já é líder de célula já? Irmão, vocês podem ver, desde que vocês chegaram na igreja, teve alguém que colou em você para investir em você. Foi ou não foi? Desde o começo. Por quê? Porque a nossa visão é essa, é edificar uma igreja de vencedores. Edificar o teu coração, que você cresça no Espírito, cresça em maturidade. É por isso que a gente faz essas comunhão, a gente faz para estar junto, para estar próximo, para que você esteja edificado. Mas já visando o quê? A multiplicação. Vai por mim, irmão. Um líder, quando chega alguém novo, o cara pensa já, esse é o meu líder de treinamento. Vamos pensar um jeito de multiplicar com ele 2, 3 meses. Eu tenho essa visão. Não sei se é coisa de mim, porque eu sempre digo, até ontem eu fiz a célula a primeira vez lá em casa, foi uma benção. Estava com 3 irmãos lá. Eu já via 3 células. Essa é a minha visão. Já vou investir nele para quê? Para que esses 3 irmãos entendam a graça, entendam o amor de Deus, entendam a importância. Entra aí, amado. Fica à vontade, mano. Entenda a graça, entenda o amor de Deus, entenda a importância da célula e que tenha a mesma visão que quem? Que nós. Wesley, vamos? Amém? Essa é a intenção, irmãos. Toda vez que chega alguém na tua célula, você tem que ter essa visão. A irmã do Kids é a mesma coisa. Cola naquela irmã para que ela fique próxima de você ao ponto de você já querer investir nela para ser tua próxima líder. Irmãos, nós só vamos conseguir multiplicar nossas células se você, como líder, ter a visão que aquele cara é o próximo líder teu. Amém, irmãos? Eu não tinha muito essa visão até o dia que o pastor falou sobre o discipulador, né? Como funciona o trabalho do discipulador, que vocês vão aprender mais pra frente. Mas isso abriu a minha mente e comecei a enxergar todos os irmãos homens que estão na minha célula, eu já olho como um grande líder. É por isso que nós temos gerado bastante, tem multiplicado muitas células. Porque toda vez que entra 3, 4, eu já penso 3, 4 células. Se 3, irmãos, permanecer, glória a Deus. Se uma célula, se daquelas 3 pessoas, uma célula sair, tá ótimo. Amém? Mas que depende o que do nós como líder, irmãos? Ter a visão, investimento, a edificação. Que aonde existem igrejas por programas, ele não consegue ter essa edificação. Amém? É uma coisa que eu passei, tenho certeza que você também passou em outras igrejas. Não consegue edificar simplesmente nos cultos. Tem que ter o café, tem que ter a célula. Principalmente depois da célula, quem gosta de comunhão, ficar até 1 hora da manhã conversando. Tem os irmãos que não gostam, né? Eu gosto, tem 1, 2. Mas tem os irmãos que não gostam. Mas é esse tempo que você forma líder. É nesse tempo que você começa a formar o desejo no coração da pessoa. Quando você dá teu testemunho de quem você era, quem você se tornou e como líder você está sendo, é quando ele fala, cara, eu quero ser igual esse cara. Aí ele começa a ter algo no coração dele muito maior do que você imagina. Amém? E nossa igreja, ela
existe dois tipos de igreja, né? A que faz e a que gera. Amém? Nós como igreja, o fazer, né, está sempre fundamentado na lei. Eles querem fazer para poder agradar a Deus. Por isso se envolvem em muitas coisas. Eles querem agradar a Deus através daquilo que eles mesmos gostam. Eu falei na aula passada, não lembro, que quando eu entrei na igreja eu era o guitarrista da igreja. Amém? Eu gostava de tocar guitarra e tal, tudo certo. E para mim, irmãos, naquele tempo, para mim, era algo extraordinário tocar. Nossa, Deus ama o meu louvor. Meu tocar guitarra aqui para Deus aqui é tudo que eu preciso entregar para Ele. Mas, irmãos, você acha que Deus gosta do louvor? Gosta. Acha que Ele ama meu louvor? Ama. Mas o que realmente Deus gosta não é que eu fique tocando. É que eu gere vida. Não é o fazer, irmãos. Não é você limpar o prédio toda semana. Não é você estar fazendo coisa para Deus. Deus não precisa que você faça nada. Ele quer que você gere. Nós como liderança, irmãos, nós não precisamos fazer, nós temos que gerar. Lembra que eu falei na última aula? Sem falar semana passada porque parece que fica na cabeça. Mas lembra que eu falei na última aula que nós, pastores, evangelistas, nós não precisamos evangelizar. Nós precisamos ensinar a igreja a evangelizar. O pastor, o que ele precisa fazer? Ensinar a igreja a pastorear. O apóstolo, ele precisa ensinar a igreja a ser apóstolo. Amém, irmãos? Esse é o nosso trabalho. Então nós temos que gerar. Tudo que nós recebemos, nós transmitimos. Amém? Amém. O gerar é resultado de quem confia na graça, pois somente o Senhor pode ensinar a gerar filhos. Somente o Senhor pode trazer a alguém a vida. Nós vamos ter resultados concretos, irmãos. Igual o pastor pregou domingo passado. Quando nós somos dependentes de Cristo. Quando nós entendemos que é Ele que faz, é Ele que gera. Amém? Nós simplesmente somos o quê? Um canal de bênção. Um canal na vida de alguém. Nós somos usados por Deus. Mas quem vai fazer acontecer no coração da pessoa, dar o desejo de se tornar um líder, um desejo de cuidar de vidas, é só o Espírito Santo. É só o Senhor que tem esse poder. Amém? Nós temos que preocupar então não em fazer as coisas. Vamos fazer, amém? Mas isso não pode ser o nosso coração principal. A nossa ideologia de ser crente. Ah, eu preciso entrar nos kids, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu preciso tocar louvor, eu preciso entrar no Ministério da Dança, eu preciso entrar no teatro. Nós não precisamos fazer, nós precisamos gerar. Amém? Esse é o nosso trabalho. Não falamos que é errado fazer coisas para Deus. A questão não é de quem está certo ou errado, mas é uma questão de paradigma. A questão aqui é, quem realmente quer agradar ao coração de Deus? Fazendo algo ou gerando filhos? Aqui que está o ponto. Pode falar, irmão. Onde tá? Nossa, eu estou acompanhando só pelos esboços, mas está aí. Eu acho... Quem aqui está sem apostila? Eu tenho... Consegue ver lá mais? Tem apostila lá? Olha isso. Eu também tenho. Quem tá? Quem que é? Tá com apostila lá? Levanta a mão quem está sem apostila aí, irmãos. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver aqui. Fazer versus gerar. Está na página 25, irmã. É aula 4, tá? Foi aula 1, 2 e 3 na segunda. Hoje é 3, 4 e 5. Não, hoje é 4, 5 e 6. Eu só estava testando. Vocês passaram o teste. Parabéns, irmão. Vocês estão prestando atenção. Acompanhando a sua leitura, você já leu a página 24 e passou? Não, tá aqui, ó. 25. Fazer versus gerar. Eu já li essa parte aqui, né? Isso. Irmãos, eu só vou por aqui porque aqui é mais fácil. Amém? Primeiro que eu não enxergo muito bem essas letrinhas. E daí, como já tem o PowerPoint, é mais fácil. Mas tudo que eu falo pra vocês aqui tá na apostila, meus irmãos. Pode ter certeza. Quando for um versículo, aí vocês confirmam se tem na apostila. Ah, não tem, ou tem, amém? Senão nós estamos tempo pra gente abrir. Amém? Então a questão aqui é nós agradar o coração de Deus. Amém? Esse é o ponto-chave. Mas como que nós agradamos mais o coração de Deus? É fazendo algo
material, é a gente construindo uma casa de material para Ele? Não. É dentro do nosso coração, a gente fala, Deus, faz morada no meu coração. Essa casa aqui é tua. Amém? É nós gerarmos, é a gente ganharmos filhos para Ele. Amém? É assim que nós agradamos o coração de Deus. Nós podemos ministrar a palavra, nós podemos fazer o louvor, podemos fazer muitas outras, levar pessoas para o encontro com Deus. Mas o que realmente para o Senhor agrada o coração dele, o que Ele olha para você e fala, esse é meu filho amado, é quando nós geramos algo para o Senhor. Amém? Geramos filhos. Amém? Ganhamos vidas. Esse é o principal objetivo nosso como igreja. Amém? O primeiro começo de Deus, irmãos, teve 2 começos de tudo na terra, amém? O primeiro foi lá no Éden, quando Deus criou o homem, abençoou e disse, sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, em Gênesis 1, 27. O primeiro mandamento de Deus, literalmente, irmãos, ele foi para nós, faça sexo, tenha intimidade com a sua esposa, multiplique a terra. Esse foi o que Deus mandou, foi a primeira ordenança de Deus para nossas vidas, sejam fecundos, amém? Deus o colocou em um jardim e o primeiro dia de vida era feriado, ou seja, o que Deus queria fazer então com nós no primeiro dia que Ele nos colocou no jardim? Para que nós desfrute do descanso. Lembra que no 7º dia Ele descansou. Cara, Deus quer que você descanse. Vai por mim. Glória a Deus. Deu certo lá? Boa. Irmãos, Deus quer que você descanse. Eu sempre falo que quando nós descansamos, a mão de Deus trabalha em nosso favor. Foi o que o pastor pregou de novo, né? A justiça própria impede que a mão de Deus trabalhe em nosso favor. Amém? Essa é a realidade. Mas quando você coloca Deus na frente de tudo e fala, Deus, faz a tua obra, tudo dá certo, as portas se abrem, a bênção vem. Amém? Todavia, Adão pecou e não podia mais transmitir a imagem de Deus, e sim a própria imagem. Ou seja, ele gerou filhos, então, conforme era a imagem dele. Amém? E qual que era a imagem dele depois que ele pecou? O homem tem que trabalhar. Ele teve que ensinar os filhos o que? A trabalhar. Porque já não é mais a imagem que Deus tinha criado, que estava sendo transmitido, sim a imagem do pecador. E como ele precisava trabalhar, criar suas tendas, precisou plantar para poder colher, para poder comer. Então isso ele foi passando de geração por geração. E o capítulo 4 e 5 de Gênesis nos dão um retrato de 2 gerações de homens a partir de Adão. Os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Amém? É os 2 filhos de Adão. Essas 2 gerações representam os tipos de homens com 2 paradigmas diferentes. O do fazer e o do gerar. Amém? Vamos ler lá para nós, lá. Não sei se vai estar na apostila aí. Gênesis 4:17. Não está aí? Quem quiser abrir então, Gênesis 4:17 aí para nós ler. Tem certeza que não está aí? Então beleza. Você abrir então, irmãos, aí, Gênesis 4:17. E coabitou Caim com sua mulher, e ela o concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque. Irmãos, Caim, ele edificou. Aqui não dá o foco no que a sua esposa deu à luz, a Enoque, mas sim que ele edificou uma cidade, ou seja, o fazer. No 20, Ada deu à luz a Jabal e foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Ou seja, mais uma vez, focou em quem habitam em tenda, ou seja, trabalhadores, possuem gado, cuida dos gado, tem que dar alimento, cuidado. Mais uma vez, é o fazer. Zilá, por sua vez, o 22, Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artifício de todo instrumento cortante de bronze e de ferro, e a irmã dele, de Tubal-Caim, foi Naamá. Ou seja, mais uma vez, a geração de Caim foi feito no fazer, foi gerados para fazer, construir. Eles destacavam no fazer. A descendência de Caim era artista, grandes fazedores de
reconhecidos por sua grande habilidade. Eles são realizadores. A mentalidade de Caim é sempre focada naquilo que fazer. A relevância desses é embasada no tamanho da sua obra do que fazem. Para muitos, irmãos, para muitos, o importante é estar na obra fazendo o quê? Servindo, fazendo as coisas. Amém? É estando aqui construindo, batendo massa. E isso é uma mentalidade, irmãos, que não é de hoje. Desde antigamente já vinha isso. As pessoas sempre pregavam muito no fazer. Que nós temos que fazer por merecer. Que nós temos que dar o melhor de nós para Cristo, para que Ele possa fazer algo por nós. Amém? Esse foi sempre a ideia desde antigamente. Até que Jesus venha, amém? Só que existe uma outra geração, que é a geração de Sete. Amém? Vou cortar aqui. Para eles, ter filhos é algo banal. Se uma mulher diz que irá abandonar a carreira para ter filhos, ela é tida como louca. Igrejas focadas no fazer rejeitam o gerar, pois estão ocupados demais fazendo coisas. O texto do capítulo 4 não menciona o quanto tempo eles viveram. Indica para Deus estavam mortos, apenas registra os seus feitos. Enquanto o capítulo 5 fala apenas quem eles geraram e os anos que viveram. Essa é a segunda geração, irmãos. Amém? Nossa, tá quente aqui, mano. Meu Deus do céu. Pega uma água para mim lá, por favor. Agora que eu lembrei. Uma água aqui. Amém? Até a Bíblia, irmãos, ela fala aqui no capítulo 4 que aquele povo de Caim, a geração de Caim, ela fazia e nunca destacou o que eles geraram. Nunca falou quantos filhos tiveram, quantos anos tiveram. E para Deus, irmãos, toda aquela obra que eles foi feita era o quê? Obras mortas. Era tudo vão. Para Deus o que realmente importa, eles não fizeram. E para nós é a mesma coisa, irmãos. Até o tempo que você entender que o teu fazer, Deus não se importa, é tudo obra vã. Talvez você, eu sempre tenho falado muito sobre isso, sobre ajudar o pobre, sobre ajudar o necessitado, sobre a gente sair na rua e entregar sopa. Isso aí temos que fazer? Sim. Amém. Mas isso não define o amor de Deus por nós ou não. Amém? Não define o quanto Deus se agrada ou não de nós. Porque são obras mortas se não tiver o amor, se não tiver ali a graça de Deus à frente disso. Amém? Então não é só o fazer. Enquanto o capítulo 5 ele fala apenas quem eles geraram e os anos que viveram, que é a família, a parte de Sete. A parte de Sete vai falar os filhos, o que realmente para Deus importa. Amém? Abra para nós lá, Gênesis 5. Depois gerou a Sete. Viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Depois gerou Enos, viveu 800 anos e 7 anos e teve filhos e filhas. Nossa, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Depois gerou Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Tudo fala do gerar. A palavra de Deus, irmãos, nós temos que entender que nós temos que ser quem gera. Esse é o principal foco dessa primeira aula nossa. Temos que fazemos todo o nosso coração, mas o nosso foco principal não é perder tempo fazendo, é perder tempo gerando. Amém? E como que nós geramos? Pergunta para o teu irmão aí, como que você gera vida em alguém? Como você gera filhos? O que nós fazemos passa, mas os filhos que temos vivem após a nossa morte. Aqueles que vivem para gerar filhos são os únicos que levaram algo quando morreram. Eles dirão, aqui estão os filhos que me destes. Eu sempre falo, irmãos, tudo que fica depois que nós morremos é os filhos que nós geramos. Quando você morrer, irmão, você pode ter certeza, o teu carro vai ficar para uma pessoa que você nem conhece, talvez. A tua casa vai morar pessoas que você nunca
viu na tua vida. Amém? Valeu. Eu deixei. Tá, vou precisar. O que realmente vai ficar depois que nós morrermos? Os nossos filhos. E não fala só dos filhos carnais, dos filhos aqui humanos, mas fala dos filhos espirituais. Da semente que você plantou no coração das pessoas, do amor de Deus que você ministrou, dos filhos que você gerou, de tudo que você recebeu, você conseguiu transmitir. Tudo certo, Flávio? Tá quente aí? Tá, nossa, mano, tá embaçado. Não adianta. Vou tentar pôr um ventilador aqui pra ver se ajuda. Tá bom. Amém, irmãos? Então esse primeiro foco, irmãos, nós temos que entender, nós não podemos focar a nossa vida no fazer, mas sim no gerar. Amém? Mas o que dizer de Noé? Eles fizeram coisas para Deus. E de Enos, a Bíblia diz que a partir dele começou-se a invocar o Senhor. Todavia, invocar e orar são coisas tidas como nada aos olhos da geração de Caim. Noé fez uma arca. Todavia, aos olhos do mundo, ele era tido como louco, porque fazia um barco tão grande. Noé estava preparado para uma grande chuva, do juízo de Deus, e daqueles que entrassem na arca estariam salvos. Assim como Noé fez a arca, hoje nós estamos construindo a casa de Deus. Quem lembra da última aula, irmãos? Isso aqui vai falar muito sobre a última aula que nós tivemos, quando nós falamos que a casa do Senhor é nós que construímos. Amém? Em comunhão, quando estamos juntos e somos um em Cristo e Cristo é um conosco. Amém? Assim como Noé fez a arca, hoje nós estamos construindo a casa de Deus. A obra de Noé não teve nenhum valor para a geração de Caim. Esses dois tipos de mentalidade caminham juntos na palavra de Deus. E hoje é a mesma resistência que estamos enfrentando no mundo. É o que a Fábio acabou de falar para nós. Essa é a mentalidade do mundo. Amém? Vivemos numa época onde todos querem fazer algo novo para Deus. Irmãos, se você abre uma igreja hoje, você vai fazer o que para Deus? Você vai querer fazer o que para Deus? Algo novo. Mas você acha que tem a necessidade de você fazer algo novo para Deus? Algo diferente? Você acha que precisa levantar uma estátua com o nome escrito Deus ou alguma coisa assim? Não precisa. Tudo que nós precisamos fazer, irmãos, é só seguir os passos do que você já recebeu de Deus. Amém? Através de outras pessoas. Eu não preciso ser aqui um líder que precisa fazer algo novo. É só seguir os mesmos passos do que o pastor Douglas faz. Porque se você for analisar, irmãos, tudo que o pastor Douglas faz é coisas que o pastor Renato faz, é tudo que o pastor Alex de Curitiba faz, é o que o pastor Aloysio faz, é as mesmas palavras. A gente usa o cursão e o CTL, são coisas que já vêm do pastor Aloysio, já vem do pastor Naor, já vem de todos esses pastores. Então a gente precisa fazer algo novo? Nós só precisamos manter do que já tem. A gente tem que tirar essa mentalidade, não precisamos fazer algo novo. Não, irmãos. Nós precisamos, o que diz a palavra, ganhar vidas, gerar filhos. Amém? Essa é a mentalidade que nós temos que ter para Deus. E o segundo começo. O segundo começo de Deus. Antes do dilúvio, o homem decai a tal ponto que Deus precisou mandar o juízo e recomeçar a história dos homens. Em Gênesis 9:1 diz, Gênesis 9:1 tem aí, né? E Deus disse a Noé: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O que foi dito a Adão é repetido para Noé. Porque Deus não muda o seu propósito, irmãos. Pode passar quantos anos você acha que passou de Adão até Noé? Pensa lá, irmãos. Foi 800 de um, foi 900 de outro. E foi assim, uns vários anos. E Deus com o quê? Ele permaneceu com a mesma palavra, dando a mesma visão, o mesmo propósito. Boa, Rafa. Falando a mesma coisa. E até hoje, irmãos, Deus fala a mesma coisa para você. Multipliquem, cresçam, avancem. Deus fala a mesma coisa. A geração de Noé também falhou, porque deveriam multiplicar e se espalhar. A geração de Noé, meus amados, quando a água baixou, eles saíram da arca, eles quiseram fazer uma cidade.
Quiseram construir depois a Torre de Babel. Para quê? Para que eles permanecessem a exaltação do nome deles. Aqui fala a exaltação do nosso o nome, não para Deus. A Torre de Babel simboliza a religião. Fala para montar ao seu lado. A Torre de Babel simboliza a religião, que deseja ser grande, famosa e relevante. No livro de Apocalipse, Babel se torna uma grande Babilônia. Misericórdia. Essa visão é totalmente contra o paradigma do gerar. Amém? Quem faz para ser visto. Quem gera tem a sua recompensa vendo o seu próprio filho. Deus abomina o princípio de Babel, de fazer as coisas para ter um nome. Irmãos, quem faz para ser visto. Essa é a realidade. Quem viu aquelas igrejas megas, enormes, grandonas e top demais? Você pode ver, irmãos, dessas igrejas, todo o tempo estão fazendo algo diferente. Todo o tempo estão fazendo algo diferente. Porque não gera. A preocupação deles é o que? Fazer. Simplesmente vamos fazer. E você pode ver, na terra dá certo. Porque quem que não conhece as igrejas com nome grande? Não conhece os templos grandes, o templo de Salomão, quem que não conhece em São Paulo? Todo mundo conhece. Mas quem que está sendo vangloriado? É o bispo, é o pastor lá, é o... Como é que é o do chapéu lá? É o Santiago. É o apóstolo. É esses caras que estão exaltando o próprio nome deles. E dá certo, irmãos. Mas é a recompensa de Deus. O que vem do céu. Onde fica o gerar filhos. Porque a gente não pode pensar, meus irmãos, igual eu falei no começo, que os cultos tem que ser o culto da libertação, que é só para libertação, irmão. O culto tem que ser só de prosperidade. Não podemos ter um culto para nós. O culto é para Cristo. O Cristo é para Deus, é para o Senhor. Amém? É esse que tem que ser o nosso coração. Nós não podemos vir, igual diz a música, não vir para a igreja que só traz as bênçãos. Irmãos, as bênçãos de Deus vão nos acompanhar, mas o que nós precisamos buscar é a presença dele. Amém? É isso que faz toda a diferença em nossas vidas, é a presença do Senhor. É bem isso. Direto pergunta, mas o pastor de vocês não fala sobre casamento, o pastor não fala sobre, sei lá, sobre prosperidade. Irmãos, ele só fala da graça, só que tudo inclui. É um pacote completo, irmãos, a graça. A graça vai alcançar a sua família, a graça vai alcançar seu casamento, a graça vai alcançar seu bolso. A única coisa que precisa ser ministrada é a graça de Deus, irmãos. O resto é um pacote completo que o Senhor dá para nós. Quem que já percebeu isso? Percebi, irmãos. Toda vez que o pastor fala isso aí, eu falo, pior que é verdade. O pastor fala a mesma coisa todo culto. Mas, cara, toda vez ela vem com algo diferente no nosso coração. Mas a palavra é a mesma. Amém? O terceiro começo de Deus. Agora Deus chama Abraão, dizendo: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 2 e 3. Alguns querem fazer para o próprio nome, mas a Bíblia diz que Abraão teria o seu nome grande através dos filhos. Os filhos são sementes, e mesmo que você tenha apenas um filho, existe dentro dele uma grande floresta. Irmãos, eu tenho uma maçã aqui na minha mão, amém? Amém? Estão vendo? Todo mundo está vendo? Vocês são loucos mesmo, né? Mas, tem uma maçã aqui. Se eu abrir ela, eu vou saber quantas sementes tem dentro dela? Vou ou não? Sim. E se eu abrir essa semente, eu vou saber quantas maçãs tem dentro dela? Não. Irmãos, tudo está nos filhos. Tudo está na semente. A palavra de Deus fala que filhos são sementes. Amém? Então existe grande floresta dentro dos nossos filhos, porque você vai gerar um filho. E quantos filhos esse teu filho vai gerar? Irmãos, é incontável. Amém? Eu creio que um dia o pastor ou meu líder gerou algo no meu coração. Me gerou como filho. E através da minha vida, assim como você, tem várias pessoas sendo geradas. Então é incontáveis quantos filhos nós conseguimos gerar. Amém? Abraão, ele lutou a vida inteira dele, a promessa de Deus dele, a vida inteira que ele ia ter um filho, que é o filho da promessa. Amém? Ele teve a vida inteira com este propósito, de ter um filho.
mas dele sairia uma grande nação. Hoje Deus nos chama para o mesmo propósito, para gerar filhos. Mas Abraão só pode ter filhos pelo poder de Deus. Quem faz porque é bom, mas quem gera, só gera quando o Senhor coloca a mão. Amém, irmãos? É a diferença da graça e da justiça própria, irmãos. Do fazer, do merecer. Mas quem gera é o Espírito dentro de nossas vidas. Pela visão do fazer, eles diriam: Abraão, olha Abraão, o mundo está fazendo uma grande torre. Nós precisamos fazer uma torre maior do que eles. Mas o segredo para agradar a Deus é fugir da mentalidade do fazer. E exatamente fazer o contrário do que o mundo faz. Bom, nós temos que fugir dessa mentalidade. Amém? De simplesmente querer fazer algo para Deus. Fugir. E fazer completamente ao contrário. Deus sempre vai requerer de nós aquilo que por nós mesmos nunca poderíamos fazer. Irmãos, isso é verdade, irmãos. A coisa é que isso é uma realidade em nossas vidas. Tudo que você sabe mesmo, analisando a tua vida, o que você fez que era extraordinário, você sabe que não foi você que fez sozinho. A nossa mão, ela alcança até uma parte, até um certo limite. Agora a mão de Deus, irmãos, ela é ilimitada. E tudo que você tem colocado a sua mão para fazer, talvez até hoje não deu certo. Mas tudo que você colocou a mão de Deus para fazer, ela frutificou, cresceu, rendeu. Você pode ter certeza na sua vida, é sempre assim. E não vai falhar. Essa palavra, ela não falha, irmãos. Amém? Sempre precisamos que o Senhor faça para nós. Fazer coisas é bem mais fácil do que gerar filhos. Nossa, irmãos do céu, quem que é pai e mãe? É fácil você gerar um filho? Qual que é mais difícil de gerar filho, Fábio? Cuidar depois que nasce. Cuidar depois que nasce? Ah, porque você é pai. Você é pai. Pra você, Gabi, qual que é mais... O que tem mais de difícil de gerar filho pra você? Qual que é a parte mais difícil de todas? O processo, né? O processo, desde o princípio. A gestação. Ai, pra mim foi tudo maravilhoso. Eu agora, meu Deus, tenho uns 10. Uns 10? É maravilhoso, mas é aquela coisa. Irmãos, é difícil você gerar filho. Por quê? Porque tem as pressão, tem as dificuldades, tem o cansaço. O gerar filhos, irmãos, ele é muito mais difícil do que você fazer algo. É muito mais difícil. Se você trabalhou o dia inteiro, no final da noite você está o quê? Cansado. O que mais você está perdendo? Nada. Agora, se você está gerando filhos, você está cansado. Você trabalhou o dia inteiro. Você tem que chegar em casa, tem que brincar com ele. Você tem que se preocupar se ele toma banho. Tem que se preocupar, ajudar a fazer lição. Você tem que educá-lo. Porque se você não passar o tempo com os seus filhos, quem vai ensinar a educar ele não vai ser você. Então você tem que ter um tempo para você educar os seus filhos. Então ele é muito mais difícil. Se ele passar a ficar doente, pior ainda. Você vai ter que dar remédio, gastar. Aquele trabalho que você trabalhou o dia inteiro para receber, você vai ter que investir no teu filho porque está doente. Então gerar ele é muito mais difícil. Vai por mim, irmãos, ele é muito mais difícil. Ele demanda muito mais de você do que de fato só o trabalho. Só o ganha-pão do teu dia a dia. Amém? Gerar filhos na força depende... Gerar filhos nos força a depender de Deus. Fazer coisas não precisa da força do Senhor. Gerar filhos exige fé. Fazer coisas exige somente habilidade. Amém? Você pode até fazer um curso de como criar filhos. Você pode fazer, tem. Nós temos, são cursos maravilhosos. Mas você vai ter que ir lá pegar o seu filho e colocar a prática. Vai ter que colocar a prática. Amém? Agora, se você fizer um curso ali de mecânico, você vai lá e trabalha o dia inteiro trabalhando de mecânico. Mas uma prática que o filho te dá... Ah, não, a recompensa A recompensa de gerar é muito maior do que do dinheiro, né? Pela palavra, a recompensa de gerar filho, sabe o que é? É simplesmente você ver o teu filho já maior recompensa do mundo. É, isso. É a maior recompensa você ver teu filho.
Porque o trabalho não te dá essa recompensa. É verdade. Dá o dinheiro, mas não te dá o É. não é? Se bem que é isso. Aquele que gera não espera reconhecimento ou elogios. Você não espera que teu filho, quando está gerando na barriga da mãe, fale assim, tomara que ele fale que eu sou bonito. Aquele, olha, ai papai, você é lindo. Você não espera isso do teu filho. Ele vai falar, claro, né? Mas você não espera isso dele. Pois o reconhecimento ele vem do próprio filho. A alegria do pai é o próprio filho. Acabei de falar. Você quer ser um vencedor? Só reinará aquele que tiver coroa de glória. E quem é a nossa coroa de glória, irmãos? Quem é a nossa coroa de glória? Vamos ler lá em Filipenses 4:1. Tem na apostila aí? Filipenses 4:1. Não sei nem onde está, né? Não, tudo certo. Tá na 30, principalmente. Na página 30 já? É. Na verdade, você está lendo uma parte numa página, uma parte em outra, uma parte numa página. Ah, entendi. Tá indo. Irmãos, vão se achando aí, em nome de Jesus. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados. Permanecei deste modo firmes no Senhor. Ou seja, irmãos, a coroa aqui é os próprios irmãos, né? Ou seja, filhos. As pessoas em quem tem gerado. Em 1 Tessalonicenses 2,19 diz, pois quem é vossa esperança, ou alegria, ou coroa em quem exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós? Ou seja, que fala da igreja. Os dois versículos falam que é a igreja, os irmãos, que os filhos que nós geramos, eles são as nossas coroas. E é uma realidade, irmão. Você que já multiplicou tua célula, você sabe que não existe algo mais incrível do que você multiplicar uma célula com um filho. E você gerar um líder na vida de alguém. Não existe, irmãos. Não existe. Se você não gerou ainda, eu declaro em nome de Jesus que você tem muitas multiplicações na sua vida. Que esse sentimento, irmãos, não tem preço. Não tem preço, irmãos. Eu sei que às vezes para uns irmãos é mais corrido a quarta-feira para correr atrás de lanche, compartilhar, estudar a palavra, assim por diante. Mas, irmãos, quando você faz isso de todo o seu coração e você gera no teu coração e transmite aquilo na vida de alguém, e ela recebe, e ela se dedica a ser um líder de treinamento, e ela sente no coração de multiplicar a célula, e você multiplica, cara, pergunta para os discipuladores a alegria que é você ver alguém multiplicando uma célula. O cara envolvido porque você investiu nele. Um cara que decidiu ganhar vidas porque um dia você ganhou a vida dele. Irmãos, isso é poderoso, irmãos. Jesus não fez nenhuma obra. Ele apenas gerou filhos e gerou uma igreja. Quem viu a casa que Jesus fez? Ninguém viu? O palácio que Jesus fez? Ninguém viu? E os discípulos de Jesus, quem já viu? Quem conhece? Amém? Jesus nunca construiu nada, irmãos. O negócio dele era gerar, fazer filhos, multiplicar, ministrar a palavra, salvar, curar. Amém? Paulo era fabricante de tendas, contudo nunca pensou em fazer grandes coisas. Por quê? Porque ele investiu todo o seu tempo gerando filhos. O nosso tempo, meus irmãos, ele tem que ser focado nisso. O nosso tempo tem que ser focado em gerar vidas. Amém? Podemos ter uma ótima célula, podemos fazer muitas coisas, mas o principal é que a gente consiga transmitir o amor de Deus, consiga transmitir a essência de tudo. Amém? E gerar novas vidas, gerar novos líderes, gerar vida nova nas pessoas mesmo, né? Amém, meus irmãos? Uma pergunta sobre essa aula? Não? Tudo certo? Vocês vão gerar ou vocês vão fazer? Gerar. Fala, Ezra. Só uma pergunta rapidinho. O gerar e o fazer, eles vão caminhar junto? E como eu vou gerar se eu não fizer? Cara, é que aqui, na verdade, o foco principal é você gerar vida. Nós falamos o fazer, igual eu falei, nós temos que
fazer também. Isso não abomina o fazer. Só que a intenção principal, o foco principal nunca foi no fazer. Amém? A palavra de Deus fala que nós temos que gerar. Por exemplo, a irmã Fábio comentou aqui semana passada sobre o amor ao próximo, né? Nós temos que ir lá cuidar dos pobres, nós temos que ajudar os necessitados, nós temos que fazer agora, por exemplo, vamos fazer agora o quilo do amor. Mas isso não pode ser o que vai tomar mais o seu tempo. Você tem que ter mais tempo de comunhão do que de fato entregando sopa. Entendeu? Tipo assim, vamos entregar sopa, glória a Deus, vamos tirar uma noite para entregar sopa. Mas o tempo que você tem gerado vida na vida das pessoas tem que ser muito maior. A sopa você vai entregar 1 hora. Vamos entregar aqui sopa 1 hora aqui em Pontal do Paraná. Mas você tem que estar perto da tua célula, perto dos irmãos, gerando vida nas pessoas muito mais tempo. Entendeu? Aqui é muito mais válido que você esteja com uma pessoa. Irmãos, uma pessoa. A gente vai fazer agora o projeto Eu e Mais Um. Por quê? O foco é a gente ganhar uma pessoa. Do que a gente fazer obras. O que Jesus fala? Que os pobres sempre nós teremos. Então, a ideia que a igreja tem que focar nisso, ela é muito mentirosa. Muito mentirosa. Nós não temos que focar em boas ações. Nós temos que focar em gerar vida. É aquele velho... Assim, pra gente chegar por exemplo, um ímpio, você não adianta você chegar falando de Deus, vai ter que se aproximar dele. E para você se aproximar dele, você tem que estar meio que vivendo da maneira, não é vivendo, mas assim, estando parecido com ele. Porque senão a pessoa vai se afastar, a gente falou que, né? É o que Paulo fala. É católico, né? Paulo fala lá, né? Acho que em Coríntios, se não me engano. Mas tem que falar a mesma língua aqui. Isso. Para ele. Então, assim, de uma certa maneira você vai chegar se aproximando, dando uma palavra, ajudando, que normalmente a pessoa está necessitada, né? Mas Paulo fala assim, eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Me fiz de sábio para ganhar os sábios. Bom, eu sempre vou voltar um pouco para a aula de segunda-feira, que eu acho muito interessante, é algo que Deus tocou no meu coração. Toda vez que a gente for ganhar alguém para Cristo, você nunca vai ganhar ele de fato para Deus de cara. Nunca. Você não acha que ele vai uma vez na célula e ele vai falar, Jesus, como eu te amo. Não vai, irmãos. Não vai. O primeiro passo para a gente ganhar alguém para Cristo é que nós entrarmos no ambiente dele. Por exemplo, tem um irmão que está tocando com nós hoje, é uma bênção. Mas um dia ele falou que era ateu. E a esposa dele ia direto na célula, estava conosco sempre. Ele simplesmente um dia ela pegou e falou assim, vamos lá em casa fazer uma janta. Eu e minha esposa fomos. Quando eu cheguei lá, o cara tudo virado a casqueira, irmão. Mas usava droga, cheio de alagador, brinco, tatuagem, nada com tatuagem, só um cara tudo doidão. E fumando maconha, olhão vermelho. Mas eu fui conversar com ele, trocando uma ideia e tal. Ele fez um hambúrguer lá bem legal, um hambúrguer artesanal. Mas conversando com ele, você sabe qual o momento que eu falei sobre a palavra de Deus para ele? Quem aqui adivinha? Em nenhum momento. Irmãos, eu fiquei lá 3 horas na casa dele. Eu falei sobre séries, eu falei sobre animes, desenhos, né? Quem conhece, que eu gosto muito. Eu falei sobre guitarra, eu falei sobre instrumento. Irmãos, eu falei sobre Naruto, poucos entenderão. Naruto não se enquadra em galera. Mas é porque só pra ver quem estava esperto aqui, os caras que conhecem. Mas por que, irmãos? Porque minha ideia... Falei sobre até umas bandas de rock lá que eu nem escuto, mas eu falei assim, top esses caras aqui, vamos ouvir junto. Por quê? Porque você nunca vai ganhar alguém diretamente para Cristo. O gerar, meu irmão, ele nunca vai estar em simplesmente... Mas claro! Irmãos, o cara era ateu, não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Já teve algumas frustrações com a igreja. Se eu chegasse lá falando de Deus, ou algo sobre a célula, qualquer coisa, chamando ele pro culto, irmãos, você perde o cara. Atenção, você ganhar o cara para você. Você ser o amigo do cara. Irmãos, por isso que fala, nós, irmãos, nós temos que aprender a ser amigos de todos. Irmãos, na nossa igreja mesmo, tem várias pessoas que ficam isoladas. Nós temos que chegar perto desses caras, ser amigo deles. E é assim que nós começamos a ganhar as pessoas, em ser próxima. Talvez entre o fazer nesse primeiro início. Talvez entre, caminhe junto. E temos que fazer, igual eu falei desde o começo, temos que fazer. Mas não é só fazer. Mas não é só fazer. Qual que é o principal objetivo de eu ir na casa dele? É gerar algo nele, para que ele seja filho. Entendeu? Mas a intenção ali, eu tive que fazer. Mas nem sempre o fazer está relativo com o gerar.
Você consegue gerar alguém, às vezes, sem fazer nada. Simplesmente. É que vai muito de casos. Se o cara tá com a família arruinada, destruída ali, você fala do amor de Deus, pronto, já salva o cara. Talvez não precise nem fazer um churrasco. Você sabe que há 20 anos atrás, quem me gerou foi tua mãe, né? Eu sei. Você vê, né? E hoje que eu tô aprendendo a palavra, Que mas bênção. eu fui com ela uma vez. Mas era uma semente naquela época. Naquela época, eu lembro, né? É. Mas naquela época eu Não tinha discernimento. não interessei que nem agora. Então, irmãos, aí nós ganhamos ele pra você. E depois de um tempo, irmão, pode vai por mim, 1 semana, 2 semanas, você convida ele pra estar na cela. Ele vai resistir, normal. Tem irmãos que resistiu 3 meses pra ir na cela. Aí depois foram. E hoje está sendo uma benção. 3 anos. 3 anos, é normal, irmãos. Só que o que acontece? A pessoa acaba gostando da cela. Por quê? Se a cela tem aquele ambiente familiar, se o cara assim, ele entra ali em algo que ele se sente em casa, ele permanece, começa a gostar da cela. Pra daí depois ele vir pro culto. De tanto você falar na cela, do culto, o cara vai pro culto. Pra depois, irmão, ele for pro encontro com Deus, ele fazer o cursão, talvez, fazer o CTL, ele ter uma experiência sensacional com o Espírito Santo de Deus e ele começar a amar a Jesus. Mas, irmãos, até isso, irmãos, vai um tempo. É por isso que fala, é muito mais difícil. Agora, se a gente... Estamos aqui no prédio da igreja. Vamos fazer um sopão aqui para os irmãos. Vai encher de gente aqui. Mas você não gera filho. Você não gera. Pode ser o começo. Igual eu falei, né? Pode ser o fazer caminhar junto com o gerar. Mas isso não faz gerar filho. O que vai gerar filho é o tempo investido nele. Amém? Esse é um... Sobre o que você estava falando agora, que nem do rapaz lá que você quando falar lá do menino, era assim com a gente também, com o Naor, não que o Naor era teu, né? O Naor era muito quieto, daí terminava o culto, ele queria ir pra casa, porque ele estava indo ainda, né? E depois os irmãos fizeram com o pastor, falaram assim, não, a gente vai descobrir do que ele gosta, e nós vamos visitar ele, como era a pesca, né, amor? Eles se aprofundavam naquele tema. Naqueles ali pra ele puxar conversa com ele. Durava um pouco, né? Mas começou assim. Mas é assim mesmo. E hoje é um grande líder no nosso meio. Eduardo também, né? E na célula, assim, a gente faz assim, ó. Por mais que eu não goste de certas coisas, a gente não gosta muito de salsicha, né? De vina que fala, né? Mas os irmãos da nossa célula, eles amam. O que a gente faz? A gente faz por eles. Faz isso. Então assim, a gente sempre tá vendo o que você gosta disso, você gosta. Pra chamar, pra estar junto, né? Mas esse é o nosso diferencial da videira. É a gente entrar na vida das pessoas e não querer que elas entrem na nossa. Até porque ninguém vai querer entrar direto de cabeça no que... Irmãos... É por isso que as outras não fixa lá, porque tipo, você entra lá, você já tem que tipo, montar conforme essa. Eu tenho um defeito, então. Por quê? Porque eu que Que se enfiar... Não, glória a Deus. Mas é 1%. Irmão, se todo mundo que entrasse na videira tivesse esse coração igual o teu, nós estávamos com o coração cheio, com a igreja cheia, lotada. Mas a questão é que as pessoas têm aquele bloqueio. Eu encontro na segunda, né? Você não encontra, final de semana, segunda fica em casa e terça vem pro despoado. Daí começou 21 dias de jejum. Daí começou a engrenar. Mas esse aí... É bem isso, irmão. E não tem pra onde fugir, irmãos. Não tem. Não tem. A gente vai se envolvendo desse jeito, irmãos. E na tua célula, as pessoas que você quiser ganhar para Cristo, pode ter certeza. É a mesma ideologia. Ontem uma irmã perguntou para mim, porque eu estava falando sobre a palavra de domingo, sobre o favor de Deus. E ela perguntou, uma irmãzinha, até fazendo cursão. Tá, Lua, mas como que eu consigo aproveitar cada vez mais o favor de Deus? Eu falei, cara, você tem que simplesmente entender que você é filho. Que você é amado. E que é pelas forças do Senhor na tua vida. É só assim que nós desfrutamos. Aí eu falei assim, ela falou assim, mas como eu sei que eu sou amada? Eu falei, por exemplo, eu não gostava muito de cachorro, não queria ter cachorro. As minhas filhas, elas queriam ter cachorro. E ganharam uma cachorra da minha sogra, mas ficava mais na minha sogra. Daí eu falei assim, então eu vou atrás de um cachorro, né? E Deus abençoou minha vida, através da vida da Gabi. Mas eu não queria ter cachorro neste momento. Não era o desejo do meu coração. Só que eu sabia que o quê? Que as minhas filhas queriam. Daí ela falou assim, então Deus tem um monte de cachorro para nós. Eu falei, sim, talvez Deus nem goste de cachorro. Mas por você, Ele vai ter um monte de cachorro.
Essa é a realidade sobre nós. Eu não gostava do cachorro. Por ele, nós temos 3. O Deus, eu falei, Deus, o Pai é igualzinho. Já vou surgindo um pouco da palavra, mas é isso aí. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nos ama, Deus Pai. Tem 2 gatos na casa da minha filha. E tá lá, não tá? Você não gosta. Amém? Esse é o Deus, irmãos, que Deus Pai que nós servimos. Eu acho maravilhoso servir esse Deus. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida sobre essa primeira aula? Wesley, respondido? Certo? Tá com dúvida? Qualquer coisa a gente conversa depois ali, liga pro pastor, tá tudo certo, irmão. Amém? Vamos para a aula 2, irmãos. A 2 de hoje, calma, a 2 de hoje. Aula 5. Que horas que é o intervalo? É 9h20? 9h30. Vê lá, Maria, vocês estão tendo aula. Meia? É. Irmãos, a segunda aula é a revolução dos de um talento. Você se considera tem quantos talentos? 1? Quem mais? Todo mundo 1? Todo mundo 1? Cadê os de 5 talentos aí, irmãos? Prestando atenção nos outros. É. Oh? Prestando atenção nos outros. Ah, sim, todos os talentos, não. Mateus 25:14. Tem na apostila aí, né? Não? Tem? Eu tenho. Tem? Mateus. Não, Bem embaixo. Não, 25:14. Aonde diz ali? Aqui só tá em cima. Eu vou ler aqui então rapidinho então. Mateus 25, 14. Tá, eu vou ler aqui então. Certo, infiel. Pode liberar? Bom, se quiserem fazer um intervalo tão rapidinho, porque essa palavra agora é um pouco mais demorada. Ah, já.